Alô, alô, web ouvintes da Rádio Esquadrão Esportes, curtidores e leitores da nossa fanpage. Eu sou o Felipe Henriques e vou analisar para você o que foi essa convocação do técnico Dunga para os 2 primeiros compromissos da seleção brasileira nessas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, contra o Chile em Santiago no dia 8 de outubro e contra a Venezuela em Fortaleza no dia 13 de outubro. Claro que as eliminatórias você vai conferir aqui na Rádio Esquadrão Esportes. Bom, para começando pelo gol, temos aí Marcelo Groi, que é um dos melhores goleiros do Brasil mesmo. Alisson, que já teve o melhor período, mas tem mantido uma regularidade legal depois da chegada do técnico Argel. E o Jefferson, goleiro do Botafogo, que incontestavelmente, desde alguns anos, já é o melhor goleiro do Brasil. Mas a gente olhar, a gente vai pensar em nomes como o Everton, do Atlético Paranaense, o próprio Vitor, do Atlético Mineiro, o Danilo Fernandes, do Sport, o Paulo Vitor, do Flamengo, que vem apresentando também um bom ano, o Fábio do Cruzeiro, que nunca é chamado, né? Lá fora o Neto, goleiro que foi para Juventus, era da Fiorentina, o Rafael Cabral, que é um goleiro que eu particularmente gosto muito, que era do Santos, revelado pelo Peixe, está no Napoli desde algumas 2-3 temporadas. Goleiros que poderiam ser convocados, na minha opinião, no gol nós não temos problemas. O Diego Alves, do Valência, claro que acho que se a gente pegar em goleiros brasileiros na Europa, ele seja o primeiro a ser lembrado, mas sofreu com uma lesão mesmo da convocação para a Copa América. Mas em contexto, se o melhor goleiro, o melhor momento, o Marcelo Groi é o melhor goleiro do Brasil hoje. Acho que ele está acima dos outros no momento. Desde o ano passado, quando o Grêmio teve a melhor defesa, né, a menos vazada do Brasileirão, Marcelo Groi é um goleiro que pode sim ser testado mais vezes. Vai ter o primeiro jogo à Vera nesse jogo aí contra o Chile em Santiago, se ele for mesmo titular, não for preterido pelo Jefferson, que foi quem teve mais jogos mesmo com o Dunga. Na zaga, nós vamos ver aí o Miranda e o Gil, para mim, convocações justas, embora Gil se encaixe numa coisa que eu vou falar mais à frente sobre as convocações dos times brasileiros, onde vivemos numa época onde o torcedor torce pro cara não ser convocado, para não prejudicar o time na campanha do Brasileirão. O Davi Luiz convocado mais uma vez no lugar do Thiago Silva, que vem sendo preterido, e parece que aquela história da faixa de capitão com o Neymar parece que pesou. Provavelmente isso esteja ainda abalando o grupo, mexendo com o grupo de certa forma e prejudicando até o Thiago Silva numa volta à seleção, embora o técnico Dunga afirma que não tem nada a ver com isso. Marquinhos, zagueiro revelação, que vem muito bem já há algum tempo, revelado pelo Corinthians, passou pela Roma, já está há um bom tempo no Paris Saint-Germain. Aí, um zagueiro que Miranda e Gil seria desses 4, Miranda e Gil seria minha dupla de zaga titular. Marquinhos merece sim ser olhado com olhares especiais, com atenção, porque é um zagueiro que vem bem na Europa e parece não sentir a pressão de atuar com a camisa da seleção brasileira. Nas laterais, Fabinho, que fez uma temporada passada muito boa no Mônaco, destaques dessa campanha surpreendente do time francês na Champions League, e o Rafinha, que curiosamente o Felipe Lahm, seu companheiro de equipe no Bayern de Munique, que foi capitão da seleção alemã no título da última Copa do Mundo, pediu para o técnico Joachim Löw, falou da possibilidade dele ser convocado para a seleção alemã, na qualidade dos seus jogos, das suas atuações no time bávaro. Na lateral esquerda a gente podia lembrar do Douglas Santos, poderia lembrar do Alexandro. Marcelo e Felipe Luiz são talvez os melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro, laterais esquerdos brasileiros, e convocados aí com uma certa justiça, embora o Felipe Luiz venha de uma temporada trágica no Chelsea, devolvido ao time colchoneiro espanhol. Meio de campo, para contenção, Luiz Gustavo do Wolfsburg, na minha opinião, o melhor primeiro volante que nós temos, embora o Rafael Carioca, que joga nessa posição no Atlético Mineiro, vem fazendo um 2015 muito bom. O Fernandinho no Manchester City é um jogador que mantém uma regularidade, embora na Copa do Mundo ele seja lembrado pela atuação horrorosa contra a Alemanha. E são jogadores aí de mais contenção. Embora o Elias seja esse jogador para jogar de segundo volante, a gente contesta, a gente veja e pense se o Elias é mesmo o seu melhor segundo volante que nós temos. Talvez o Lucas Silva e o Yaya Talisca. O Lucas Silva, embora não esteja com tanta evidência depois de não ter ido bem na sua primeira temporada no Real Madrid emprestado ao Olympique de Marseille, o time da seleção brasileira talvez demore a encontrar um jogador para jogar de segundo volante. Talvez o Ramires, talvez o próprio Rafael Carioca possa jogar ali. Enfim, vamos ver o que faz o técnico Dunga.
Na frente, o William e o Oscar do Chelsea. O Oscar voltando de lesão. O William já é costumeiramente convocado pelo atual treinador. Felipe Coutinho tenta estar nessa lista, assim como o Lucas Lima, dois jogadores vivendo um momento muito especial em seus clubes. Felipe Coutinho, desde a temporada passada, muito bem no Liverpool. E o Douglas Costa, que surpreendeu. Começou muito bem no Bayern de Munique essa temporada, após uma Copa América pífia. E vamos ver aí o que acontece com o Douglas Costa, que poderá atuar no lado esquerdo do ataque, que costumeiramente é do Neymar, atuar numa posição que é dele, que ele atua no Bayern de Munique e poderia desempenhar muito bem essa função. E o Renato Augusto, a maior surpresa dessa lista, Renato Augusto convocado, que tem feito um campeonato realmente muito bom, excelente no Corinthians, nesse time do técnico Tite. E mais à frente, o Lucas Moura, que vem muito bem no Paris Saint-Germain, começando muito bem após duas temporadas aí de muita oscilação. O Hulk, que já não é de hoje, que vem jogando muita bola no Zenit, talvez na seleção brasileira, começa a ser utilizado da mesma forma que é utilizado no time russo. E o Firmino é a coisa que a gente contesta, porque não está jogando nada nesse começo de temporada do Liverpool, por mais que tenha feito bons jogos no começo da nova era Dunga. Tem que analisar que seleção é momento, talvez esse jogador a ser preterido. O Jonas do Benfica tem jogado muito bem. O Alexandre Pato tem jogado muito bem. Ricardo Oliveira merece sim ser convocado, apesar da idade. É um jogador que pode ser importante nesse momento para trazer a seleção brasileira de volta aqui para o povo brasileiro, que tem preterido tanto, né, depois do desastre que foi a campanha da seleção brasileira na última Copa do Mundo sediada na nossa casa. Enfim. E olhar, por exemplo, Elias Gil e Renato Augusto vão desfalcar o Corinthians. Lucas Lima desfalcará o Santos, provavelmente no jogo de Copa do Brasil. A gente vai ver aí também o próprio Renato Augusto e Elias, jogadores importantes. Marcelo Groi vai desfalcar o Grêmio numa provável era importante do Campeonato Brasileiro. O Alisson, o Internacional, vindo aí numa recuperação, tentando chegar perto do G4. E o Grêmio brigando ainda pelo título. Ou seja, jogadores que desfalcarão seus times novamente em rodadas importantes do Campeonato Brasileiro em prol da seleção brasileira. Em outras épocas, a gente torceria para ver o jogador do nosso clube na seleção brasileira. Hoje em dia, a gente já prefere que o jogador não seja convocado para que não desfalque em rodadas importantes. Os jogadores que poderão ser lembrados, talvez o Otávio, volante do Atlético Paranaense, embora a concorrência seja forte, o Alan Patrick, o jogador do Flamengo, que tem fazendo um bom campeonato nessa nova era com o técnico Oswaldo de Oliveira no rubro-negro. Juliano, Luan, jogadores do Grêmio, que também vem muito bem. Valdívia, que já tem melhor momento, mas não deve deixar de ser lembrado. Enfim, jogadores que atuam no nosso futebol, que tem feito aí um bom campeonato, assim também como os já convocados, que eu já citei aí pelo técnico Dunga. Apareceu dois primeiros compromissos, dificílimo primeiro contra o Chile, atual campeão da Copa América, adversário encardito lá em Santiago, primeiro confronto oficial depois do que foi a épica batalha das oitavas de final, que o Brasil venceu nos pênaltis após empatar em 1-1 no tempo normal, e o Pinilha quase fazer o gol da vitória chilena, quase eliminando a gente nas oitavas. Mal sabemos que a vergonha virá muito depois, né? E a Venezuela, o confronto que foi até duro, né, surpreendente na Copa América, agora em Fortaleza no dia 13. Você vai ouvir tudo aqui na rádio do Esquadrão Esporte. Será que a seleção brasileira começa bem? Você está animado? Também não. Felipe Henriques, Rádio Esquadrão Esporte, falando da seleção brasileira. Forte abraço.